Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 45 a 54. Então, um dos doutores da lei, tomando a palavra, disse-lhe: Mestre, falando assim, também nos ofende a nós. Jesus respondeu-lhe: Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens de pesos insuportáveis, e vós, nem com um dedo vosso, tocais a carga. Ai de vós, que edificais sepulcros aos profetas, e foram os vossos pais que lhes deram a morte. Por certo, dais a conhecer que aprovais as obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso disse a sabedoria de Deus: Mandar-lhe-eis profetas e apóstolos, e eles darão a morte a uns e perseguirão outros, para que a essa geração se peça conta do sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, eu vos digo que será perdida conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que usurpastes a chave da ciência, nem entrastes vós, nem deixastes entrar os que queriam entrar. Dizendo-lhes eles essas coisas, começaram os fariseus e doutores da lei a insistir fortemente e a importuná-lo com muitas perguntas, armando-lhe laços e buscando ocasião de lhe apanharem da boca alguma palavra para o acusarem. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 45 a 54. São Beda. Pobre consciência que, ouvindo a palavra de Deus, se sente ofendida e, lembrada da punição dos infiéis, sempre pensa que estará entre os condenados. E bem mereciam ouvir que nem com um dedo seu tocavam a carga, isto é, que não cumpriam nem a menor parte da lei, cuja observação contra o costume dos seus pais eles se propunham cumprir e transmitir aos outros sem a fé e a graça de Cristo. Os judeus, para granjear o favor do povo, fingiam ter horror à infidelidade de seus pais e, por isso, honravam magnificamente a memória dos profetas que eles haviam matado pela própria boca, porém, atestam quanto aprovam maldade paterna, pois no momento em que conhecem o Senhor, prenunciado pelos mesmos profetas, cumulam-no de injúrias, daí que se acrescente. Por isso, disse a sabedoria de Deus: Mandar-lhe-eis profetas e apóstolos, e eles darão a morte a uns e perseguirão outros. Se, portanto, a sabedoria de Deus enviou tanto os profetas quanto os apóstolos, cessem os hereges de afirmar que Cristo passou a existir apenas no seio da Virgem. Deixem de pregar que um é o Deus da lei e dos profetas e outro o do Novo Testamento. Os apóstolos há de se admitir em seus escritos, a miúde chamam de profetas não apenas os que
prenunciaram a encarnação de Cristo, mas também os que predisseram as alegrias futuras do reino dos céus. Sem embargo, não creio que tais homens devam ser colocados numa posição superior à dos apóstolos. Pergunta-se como é possível que a conta do sangue de todos os profetas e justos seja pedida de uma só geração de judeus, tendo em vista que muitos santos, ou antes ou depois da encarnação, foram assassinados por outros povos. É costume das Escrituras dividir os homens em duas gerações, uma dos bons, a outra dos maus. Que devam dar as contas do sangue de Abel, o primeiro homem que sofreu martírio. Não é de estranhar que essa conta, porém, se estenda até o sangue de Zacarias. Isto sim merece ser investigado, já que entre a morte de Zacarias e o nascimento de Cristo, muitos outros sofreram o mesmo fim, para não falar dos inocentes que foram massacrados logo após o nascimento de Cristo. A não ser que, já que Abel foi pastor de ovelhas, Zacarias sacerdote, e um foi morto no campo, o outro no pátio do templo, as duas classes de mártires, a saber, os laicos e os que se dedicam ao ofício do altar, estejam escondidos sobre esses nomes. Os próprios fariseus e doutores da lei dão testemunho de como é verdadeira a acusação de infidelidade, dissimulação e impiedade que ouvem da boca de nosso Senhor, visto que, em vez de voltarem os olhos sobre as próprias culpas, urdem emboscadas ao mestre, que lhes mostrou a verdade. Pois segue, dizendo-lhes ele essas coisas, começaram os fariseus e doutores da lei a insistir fortemente. Comentário Lucas 11, de 45 a 54. São Gregório de Nissa. Há muitos assim também hoje em dia, juízes severos do pecado alheio, porém fracos atletas de Cristo, legisladores inflexíveis, mas falhos observadores, homens que nem se aproximam da vida honesta, nem chegam sequer a tocá-la, mas que a exigem impiedosamente dos seus súditos. Alguns dizem que Zacarias, pai de João, porque previra, pelo espírito da profecia, o mistério da intocável virgindade da Mãe de Deus, não a retirou da parte do templo destinado às virgens, para mostrar que estava no poder do fundador do mundo manifestar um novo tipo de nascimento, que não tirava da mulher a força do celibato. Este espaço, consagrado às virgens, ficava entre o altar e a parte do templo que continha o altar de bronze, e por causa disso o mataram ali. Dizem também que os judeus, quando ouviram que estava por vir o Rei do mundo, tiveram medo de ser subjugados e, com premeditação, investiram contra aquele que lhes anunciava seu nascimento, imolando o sacerdote no templo.